Após 5 anos lutando contra a esclerose celular, Reito finalmente acorda, mas o mundo que ele conhecia não existe mais. Quase todos os homens desapareceram, e ele é informado de que é a última esperança da humanidade. Para manter a raça humana viva, ele precisa bater palmas sem parar. Agora, toda garota na Terra o quer, então ele começa a cultivar dia e noite. A história de Reito começa quando ele finalmente admite seus sentimentos à sua paixão, Elisa. Ele só se abre porque os médicos lhe dizem que ele tem uma doença fatal chamada esclerose celular e precisa ser colocado em sono criogênico até que uma cura seja concluída em cerca de 5 anos, o que deixa Elisa frustrada e de coração partido por não ter nenhuma sessão de palmas todas as noites. Desculpem, pessoal, quero dizer que ela não poderá ficar com ele por anos. Logo depois, Reito vai ao hospital, se despede de sua irmãzinha Mahiru e de seu irmão mais velho, e encontra Elisa uma última vez. Ele tira o colar, pede para ela guardá-lo como um sinal dos sentimentos deles, e então se deita na câmara de sono, pensando em como a vida de todos pode mudar sem ele. Enquanto a cápsula está prestes a sedá-lo, ele ouve Elisa lá fora, gritando que ela ficará com ele e esperará, mesmo que leve anos. As palavras dela o acalmam, e ele finalmente se permite adormecer. Quando ele abre os olhos novamente, a pessoa à sua frente não é Elisa, mas uma garota estranha e atraente chamada Mira. Ela está segurando 2 grandes melões e várias enfermeiras. Confuso, Reito começa a perguntar o que está acontecendo, mas Mira diz para ele relaxar e primeiro o leva a um médico, onde ele descobre que sua doença foi completamente curada enquanto ele dormia. Após o exame, Mira o leva de carro para informá-lo sobre o que aconteceu durante os 5 anos em que ele esteve congelado. Enquanto dirigem, Reito percebe que algo está errado. É quando Mira solta a bomba. Enquanto ele dormia, um novo vírus se espalhou pelo mundo e eliminou cerca de metade da humanidade, e agora ainda não há cura. Reito pensa que ela está brincando com ele e sai correndo do carro. Mas assim que ele faz isso, um monte de mulheres sedentas o cerca, agindo estranhamente desesperadas só para se aproximar. Mira o alcança e explica o resto. Quase todos os homens do planeta morreram por causa desse vírus, e apenas 5 ainda estão em sono criogênico, incluindo ele. Ele pergunta por que sobreviveu, e Mira lhe diz que é muito provável que seja graças ao tratamento especial que recebeu enquanto dormia. Nesse momento, uma garota sedenta de repente fica furiosa e avança sobre Reito, tentando forçá-lo, mas a equipe de segurança de Mira rapidamente a atordoa e a nocauteia. Depois que as coisas se acalmam, Mira se ajoelha na frente de Reito e implora para ele cooperar com o plano deles. Eles precisam que ele tenha filhos com mulheres para ajudar a reconstruir a população humana e evitar que a humanidade se extinga completamente. Mas pessoal, o cara está literalmente vivendo a vida dos nossos sonhos. Deus, por favor, dê essa vida a todos os meus inscritos que clicarem no botão de curtir. Ai meu Deus. Na manhã seguinte, Reito recebe uma explicação de como o mundo funciona agora. Um grupo chamado Grupo Unido de Mulheres comanda tudo e está correndo para finalizar uma vacina para o vírus. A pesquisa deles ainda não está pronta, mas encontraram esperança quando um paciente com esclerose celular chamado Ino recebeu tratamento e de alguma forma se tornou imune à doença que mata homens. Após confirmar que Ino estava seguro, eles decidiram acordar outros homens com a mesma condição, um de cada vez, e foi assim que Reito acabou sendo trazido de volta. Enquanto Reito tenta processar tudo isso, Mira lhe diz que ele não pode simplesmente andar por aí, já que quase ninguém, além da alta cúpula, sabe que ele existe. Ela o lembra de seu novo trabalho. Ele deve dormir com muitas garotas e ter bebês. Mantenha-se firme. Reito sugere usar métodos de laboratório como fertilização artificial, mas Mira rejeita a ideia, explicando que bebês feitos dessa forma não adquirem imunidade e morrem por causa do vírus. É por isso que precisam que ele faça as coisas da maneira natural, e ela acrescenta que o sujeito número 1 já engravidou uma mulher, e o filho deles pode ser a chave para salvar a humanidade. Reito ainda acha que isso parece uma brincadeira de mau gosto, e só quer ir para casa. Para acalmá-lo, Mira traz Mahiru. Após um reencontro emocionante, Mahiru o leva a outro quarto e mostra que o irmão mais velho deles também está em sono criogênico. Mais tarde, quando estão sozinhos, Reito pergunta sobre Elisa, e Mahiru hesitantemente lhe diz que Elisa está desaparecida há 3 anos. Mira presume que Elisa provavelmente não sobreviveu neste mundo difícil, mas Reito se recusa a aceitar isso e continua tentando ligar para o número de Elisa. Depois, Mira relata aos superiores que Reito ainda não escolheu uma parceira, então eles a repreendem e enfatizam a importância de ele começar a produzir filhos. Sob essa pressão, ela vai ao quarto dele, vestida para tentá-lo e abandona sua atitude séria, usual, tentando resolver o problema de sua mini salsicha. Ela sobe nele, o beija e pede diretamente para que ele a deixe ter o bebê dele.
Embora seja tentador, Reito de repente pensa em seu machado e afasta Mira, e ela sai do quarto insatisfeita. Fora do quarto, Mira encontra a atual assistente de Ino, Neneko, que casualmente brinca que ela deveria deixar Ino dormir com ela, já que Reito transmite vibrações de cara legal e pode nem gostar de garotas, assim como vocês, pessoal. Porque os caras legais terminam por último, emocional, droga. Mas Mira a rejeita e vai embora. Enquanto isso, Reito se lembra do pingente que deu a Elisa e descobre que seu rastreador embutido ainda está enviando um sinal. No dia seguinte, Mira o leva a uma câmara cheia de mulheres atraentes, todas ansiosas para se atirar nele. Reito, no entanto, é tão inexperiente que congela completamente e não tem ideia de como lidar com a situação. Mira então o avisa que todo homem ainda em sono criogênico, incluindo seu irmão, morrerá dentro de 1 ano se nenhuma cura for encontrada, e essa realidade o atinge com força. Como Reito vive com a mentalidade de irmãos primeiro, ele finalmente concorda em escolher uma parceira, mas pede a Mira 1 mês para tentar encontrar Elisa primeiro. Ela aceita, mas apenas com a condição de que durante esse mês, ele pelo menos compartilhe a cama com uma mulher que ela escolher para ajudá-lo a se acostumar com o contato físico antes do negócio real. No dia seguinte, Ino está relaxando na cama, enquanto 2 garotas atraentes lhe dão um tipo diferente de massagem, e ele assiste a um filme estrelado por sua atriz favorita, Rina, que é Kylie Jenner na vida real. No meio de sua sessão relaxante, Neneko entra e diz que é hora de um cardio intenso, significando que ele tem que escolher uma mulher para dormir. Ino hesita, sem saber quem escolher. Então Neneko o mima e providencia para que sua garota dos sonhos, Rina, seja enviada diretamente para o quarto dele. Mais tarde, Rina aparece e Rino não consegue acreditar que a garota pela qual ele foi obcecado por anos está realmente parada na frente dele. Ele não perde a oportunidade, se aproxima dela, começa a sessão de palmas e eles rapidamente acabam na cama juntos. Ele se entrega totalmente e prova o quão experiente ele é. Senhor, tenha piedade. Enquanto isso, Reito está tranquilamente tomando café da manhã com Mahiru e Mira. Elas explicam que alguns dos melhores chefes de todo o mundo agora estão trabalhando apenas para preparar suas refeições. Mira casualmente pede uma enorme quantidade de comida para si mesma. E Mahiru admite que está secretamente com ciúmes de que Mira possa comer tanto e ainda manter uma figura perfeita. Pare com isso, procure ajuda. Quando os olhos de Reito descem e ele continua olhando para a figura perfeita de Mira, Mahiru o pega, fica irritada e vai para o quarto dela de mau humor. Assim que Mahiru sai, Mira diz a Reito que, de agora em diante, ele terá sua própria guarda-costas e uma enfermeira para cuidar dele e garantir que ele permaneça seguro e saudável. Além disso, ele estará compartilhando a cama com uma mulher diferente todas as noites como parte de suas responsabilidades. Mais tarde, a caminho de volta para seu quarto, Reito esbarra em Ino e Neneko no corredor. Ino alegremente sugere que eles se tornem amigos. Já que quase não há homens neste mundo, ele garante a Reito que tudo o que lhe foi dito é completamente real e que eles são realmente sortudos, porque as mulheres estão fazendo fila por eles. Quando Reito admite que não está tão animado com isso, Ino percebe que ele é mais do tipo tímido e reservado e lhe diz que ele ainda deveria tentar aproveitar essa nova e estranha realidade. Depois que Ino sai, Reito vai tomar banho e começa a pensar na última vez que viu Elisa. De repente, as luzes se apagam. Enquanto ele tateia no escuro, sua mão pousa em algo macio e esponjoso. É quando ele percebe que não está sozinho. Sua nova guarda-costas, uma garota curvilínea chamada Akane, está ali com ele. Ela imediatamente começa a flertar, abre uma bebida, toma um gole, então se inclina e o deixa provar diretamente de seus lábios. A provocação o domina completamente. Atordoado e sem incapaz de lidar com isso, Reito acaba desmaiando em seus braços. Me digam nos comentários, pessoal, o que vocês fariam se estivessem lá? Mais tarde, Reito acorda em sua própria cama e percebe Akane desmaiada no sofá. Mas o que realmente o assusta é que há uma garotinha encolhida bem ao lado dele debaixo do cobertor. Assustado, ele se afasta e ela calmamente se apresenta como Sui. Reito imagina que ela deve ser a enfermeira que Mira designou para cuidar dele. Um momento depois, Akane se espreguiça, acorda e casualmente sobe na cama também, dizendo a ele que ela será boazinha esta noite e não tentará nada. Assim que as 2 garotas adormecem, Reito percebe que Mira está claramente testando seu autocontrole, então ele fica acordado a noite toda, fazendo tudo o que pode para não ceder. No dia seguinte, ele leva Sui e Akane ao antigo local de trabalho de Elisa, para procurar qualquer vestígio dela, sem saber que alguém os está seguindo secretamente. No caminho, Mira pergunta por que ele tem tanta certeza de que Elisa ainda está viva, e Reito explica que lhe deu um pingente com um rastreador embutido, e que o sinal ainda está ativo. Enquanto conversam, Akane lhe oferece uma bebida para acalmar os nervos, mas ele a repreende dizendo que ela não deveria estar bebendo enquanto está de serviço. Do nada, alarmes começam a soar, e uma enorme criatura parecida com um urso aparece, chocando a todos. Ela avança direto em Sui, mas Reito se joga na frente dela e a impede de ser despedaçada.
Ele diz às garotas para correrem, mas em vez disso, Sui o agarra, vira para frente e chuta a cabeça do urso, nocauteando-o. É quando ele descobre que Sui não é apenas uma enfermeira, ela é na verdade sua guarda-costas. Ela começa a chorar e pedir desculpas, sentindo-se culpada por não ter reagido mais rápido. Akane então cuida dos ferimentos de Reito em seu papel de enfermeira, enquanto Mira critica os oficiais pela segurança terrível, sem perceber que todo o ataque foi orquestrado por alguém. Depois disso, ela leva Reito ao antigo laboratório de Elisa, que está completamente destruído. Depois que Elisa desapareceu, alguém invadiu e roubou a maior parte de sua pesquisa sobre o vírus que mata homens, deixando o local em ruínas. Reito avista uma foto de Elisa com seu cachorro Jiro, e isso o leva de volta ao dia em que os veterinários não conseguiram curar a doença de Jiro. Foi quando Elisa decidiu se tornar médica, e Reito prometeu que também se tornaria um, para que pudessem salvar o cachorro juntos um dia. Sentindo-se dividido, Reito pergunta a Mira se é egoísta da parte dele recusar-se a dormir com outras mulheres apenas porque ele ainda ama uma pessoa, mas ela lhe diz que não tem uma resposta. Quando ele pergunta quantos homens ainda estão em sono criogênico, ela explica que ninguém sabe a contagem exata porque as relações entre os países estão bagunçadas e eles pararam de compartilhar informações adequadamente. Naquele instante, Reito entende que dormir com mulheres não é como ele quer salvar o mundo. Se ele realmente quer salvar o mundo, ele tem que usar seu cérebro inútil e focar em criar uma cura para o vírus. Muito tempo depois, Mahiru está trabalhando em um orfanato quando uma reportagem ao vivo aparece na TV sobre um homem que é imune. O repórter então mostra o rosto de Reito ao público, e todos que assistem ficam chocados, já que é a primeira vez que vem um homem vivo em cerca de 4 anos. Em outro lugar, sem que ele saiba, Elisa ainda está viva e ouvindo silenciosamente a mesma transmissão. Mais tarde, Reito está revirando suas coisas e encontra um antigo ursinho de pelúcia de Elisa. Dentro dele, ele encontra um anel inteligente escondido. Quando ele o ativa, uma mensagem gravada de Elisa toca, onde ela explica que descobriu que o vírus foi feito artificialmente em um laboratório, o que o choca completamente. Depois disso, Reito sai para uma caminhada com Mira e lhe diz que decidiu suspender sua busca por Elisa por enquanto e focar primeiro no desenvolvimento de uma cura. Mira de repente se ajoelha, começa a pedir seu joystick. Desculpem, pessoal, quero dizer que ela abaixa a cabeça e pede desculpas por colocar a vida dele em risco durante o incidente anterior, mas ele lhe diz que está bem e que ela não deveria se culpar. Ele então pergunta, sem jeito, se ela está irritada por ter sido designada a ele, já que ele está basicamente atrasando os planos de repopulação da humanidade. Mas Mira responde que ela realmente se sente afortunada, porque ele é gentil e atencioso. Naquela mesma noite, as principais líderes do Grupo Unido de Mulheres realizam uma reunião para revisar o comportamento recente de Reito. Elas também mencionam Ino, que tem dormido sem parar com muitas mulheres e já engravidou 28 delas. Pessoal, o cara está literalmente vivendo a vida dos nossos sonhos. Elas elogiam Neneko por gerenciar tão bem os resultados dele, mas criticam Mira porque Reito ainda se recusa a cooperar. No final, elas decidem acordar o número 3, para que possam avançar com a próxima etapa de seu projeto. 5 anos atrás, um garoto chamado Doi sofria bullying porque era um perdedor feio e solitário, assim como alguns de vocês, pessoal. Ele vagava pelos corredores da escola, sentindo-se um completo desastre. O que doía ainda mais era que a única pessoa que ele pensava que o apoiava na escola agia como se Doi não existisse. Aquele momento inteiro arrastou sua mente direto para o dia em que eles começaram a conversar. Começou quando Doi viu aquele mesmo amigo sendo incomodado por outros alunos. Doi interveio, tentando acabar com aquilo e ajudar, mas no segundo em que ele interferiu, a pressão mudou para ele. Daquele ponto em diante, ele não estava apenas observando outra pessoa ser alvo, ele fazia parte disso. Mais tarde, durante a prática de piano, a professora paixão da escola, a senhorita Yuzu, percebeu que algo estava errado. E eu acho, pessoal, que os dois futebol são muito grandes. Doi não estava focado de jeito nenhum, como se suas mãos e cabeça não estivessem em sincronia. Ela perguntou o que estava acontecendo, e Doi admitiu que alguns colegas de classe estavam dificultando sua vida. Yuzu se sentiu mal e tentou animá-lo mostrando alguns portões do céu, mas então ela percebeu que ele estava com febre alta. Ela disse para ele parar de se forçar e ir para casa naquele dia. No caminho de volta, Doi decidiu passar pelo hospital para ter certeza de que não estava apenas um pouco doente. Foi aí que tudo piorou. Os médicos disseram que ele tinha esclerose celular. Eles também não adoçaram a situação. Disseram que era mortal, sem tratamento, sem solução rápida. A única opção era colocá-lo em sono criogênico por pelo menos 4 anos. No dia seguinte, Yuzu disse à turma que Doi ficaria fora por muito tempo, e tentou dar a ele a chance de dizer um último adeus, mas ninguém se importou. As pessoas se levantaram e saíram antes mesmo que ele pudesse dizer uma palavra. Yuzu pediu desculpas, claramente envergonhada pela falta de coração deles. Doi não descontou nela. Ele disse que estava tudo bem, agradeceu por tudo o que ela havia feito e foi embora. Quando ele saiu, acidentalmente encontrou seu agressor no meio de uma palma.
No segundo em que notaram Doi, o agressor explodiu e começou a sessão de tapas com Doi, basicamente dizendo que Doi deveria simplesmente morrer para que ele nunca mais tivesse que olhar para o rosto dele. Naquela noite, Doi ficou deitado olhando para o teto, dizendo a si mesmo que o sono criogênico talvez não fosse a pior coisa, porque pelo menos o bullying finalmente terminaria. Então sua irmã ligou e disse que não poderia ir vê-lo. Doi disse a ela para não se preocupar, já que ela mesma estava lidando com uma doença mortal. No dia seguinte, quando era hora de colocá-lo na câmara, ninguém apareceu. Sem visitas, sem apoio, nada. Sentado ali sem ninguém ao seu lado, Doi fez um desejo silencioso, que quando ele abrisse os olhos novamente, eu gostaria de ser um pássaro. O mundo não estaria ainda tão bagunçado. 5 anos depois, Doi acorda com uma loira barulhenta e meio perdida chamada Karen, que está animada demais. Ela se apresenta rapidamente e diz que é sua assistente. Então ela o leva para um quarto de dormitório dentro da mesma escola que ele frequentava. Doi acaba contando a ela tudo o que aconteceu até ele ser congelado. E ouvir isso em voz alta faz algo o atingir agora mesmo. Neste mundo ele não é apenas um Zé Ninguém, ele é importante. Karen explica que muitos homens também estão congelados, incluindo o pai de Doi, e ela diz que Doi poderá vê-lo em breve. Doi pergunta sobre sua mãe e irmã na América, mas Karen diz que a comunicação com outros países é fortemente restrita. Ela também deixa claro que Doi não pode sair do prédio, e tudo o que ele precisar será resolvido lá dentro. Depois disso, ela o leva para uma sala de aula cheia de garotas e o faz se apresentar. Isso instantaneamente o remete à última vez em que ele ficou na frente de sua turma, quando ninguém se importou o suficiente para sequer ouvir. Mais tarde, Doi começa a processar completamente o que está acontecendo. Quase todos os homens se foram agora, e honestamente, parte dele se sente aliviada, porque isso provavelmente significa que ele nunca mais terá que lidar com aqueles antigos agressores. Depois da aula, Doi pergunta a Karen se ir à escola ainda importa quando o mundo inteiro está desmoronando. Karen lhe diz que ensinar a geração mais jovem ainda é necessário, porque eles serão os que comandarão tudo. Então ela o leva para encontrar sua professora de piano novamente, Yuzu. No momento em que Yuzu o vê, ela o abraça apertado, como se estivesse esperando por ele para sempre. Karen diz a Yuzu que Doi deveria receber algum tipo de presente por ter sobrevivido a esses 5 anos. Então casualmente sai e os deixa sozinhos. Me digam nos comentários. Pessoal, que tipo de presente vocês queriam? Na aula de educação física, Doi de repente se lembra de algo. Yuzu havia dito a ele para passar no quarto dela naquela noite. Ele é tão inocente que ainda não entende completamente o que ela quis dizer. Nesse momento, Karen se aproxima e o incentiva a se misturar com as garotas, mas Doi imediatamente diz não. Ele admite que sempre foi desajeitado perto de garotas. Karen encolhe os ombros e começa a dar a ele um resumo das garotas e de sua turma, falando de forma muito casual, e até mesmo jogando detalhes do corpo como se fosse normal. Doi mal responde. Como seu cérebro está preso ao passado e a todo o bullying que ele sofreu, Karen se inclina e diz a ele que ele deveria tentar se sentir confortável com as garotas da turma primeiro, depois ir se juntar ao grupo. Mais tarde naquela noite, Doi vai ao quarto de Yuzu como ela pediu. Ele é pego de surpresa ao vê-la em um traje de dormir relaxado, e isso faz seu pequeno Johnny acordar. Eles se sentam perto e Yuzu começa a se abrir sobre si mesma. Mas Doi não está ouvindo direito porque ele continua olhando e se distraindo. Então ela pergunta diretamente se ele não gosta mais dela. Agora que ela está mais velha, Doi rapidamente diz que isso não é verdade de jeito nenhum. Essa resposta claramente a tranquiliza, e toda a atmosfera muda quando ela apaga as luzes e de repente o beija. Doi não se move a princípio pensando que está sonhando, mas assim que Yuzu o puxa mais para perto, ele para de pensar demais e concorda em dar a ela uma volta em seu cavalo. Na manhã seguinte, Doi senta na aula completamente desligado, revivendo tudo em sua cabeça. Natsu tenta conversar com ele perguntando que tipo de música ele gosta. Ela está apenas começando a fazê-lo responder quando Shanka se intromete e começa a agir de forma extra amigável com Doi. Natsu claramente não gosta disso. Antes de sair, ela belisca a perna de Doi e vai embora, e ele fica olhando tipo, pra que foi isso? Depois Doi vai para a área de vôlei e vê Akira, uma garota atraente com muita confiança. Eu sei, pessoal, por que ela tem tanta confiança? Ela está batendo de frente com Chifuyu, que é muito menor, como se estivessem lutando pelo primeiro lugar. Durante o jogo, Akira acerta a bola com força, mas ela ricocheteia na cabeça de Chifuyu e atinge Doi no rosto. As pessoas correm para ver como ele está, preocupadas. Akira entra em pânico, larga as 2 bolas de basquete e implora para que ele a perdoe. Quando Doi diz que está bem, ela leva ao extremo e promete fazer o que ele quiser para compensar o ocorrido. É aí que Doi percebe que não terá paz alguma neste lugar. Mais tarde, enquanto Doi pratica piano, Yuzu aparece novamente e se assusta ao notar o curativo na cabeça dele. Doi diz que não é nada e que só dói um pouquinho. Yuzu insiste em ajudar e diz que o jeito dela fará com que ele se sinta melhor. Então ela pergunta como ele se sentiu sobre o que aconteceu entre eles. Doi diz que o deixou muito feliz.
Ao ouvir isso, Yuzu começa a provocá-lo e sugere levar as coisas mais longe ali mesmo. E Doi instantaneamente começa uma sessão de piano sem hesitar. Enquanto isso, Karen relata aos seus chefes que Doi finalmente começou a se aproximar das garotas. Eles questionam por que ela montou toda essa situação escolar para ele. Karen explica claramente, naquela época, Doi era um tipo totalmente recluso, sem confiança alguma. Então, toda essa estrutura foi feita para desenvolvê-lo até que ele possa lidar com qualquer um e fazer o que quiser. Na manhã de domingo, Yuzu acorda Doi com um beijo, e ele fica instantaneamente envergonhado de um jeito bom, ao notar que ela está usando a camisa dele. Ela vai para a cozinha fazer café, mas no segundo em que Doi nota a silhueta dela, seu cérebro entra em overdrive e ele a abraça por trás. Yuzu consegue adivinhar o que ele quer comer. No dia seguinte, Karen arrasta Doi à força para a aula de natação, ignorando suas reclamações. Ela diz a ele que se manter ativo é importante para a saúde dele. Ao mesmo tempo, ela sabe claramente que Yuzu já o tem mantido bem ativo. Doi agradece a Karen meio sem jeito por ter ajudado a organizar tudo desde o início. Quando o aquecimento começa, Doi fica ansioso, pois está cercado por garotas para onde quer que olhe. Seus nervos ficam ainda mais à flor da pele quando ele percebe que muitas delas estão olhando diretamente para ele. Durante a corrida de natação, Doi termina em primeiro e nota Shanka e Akira lutando de perto pela liderança. No final, Akira mal consegue vencer, e Doi não consegue evitar ficar impressionado com a forma delas. Logo depois, Chifuyu fala demais, afirmando que as outras não são nada de especial e que ela acabará no topo. Doi pergunta sobre o que é a competição, mas antes que ela possa explicar, Akira intervém e se desculpa novamente por tê-lo atingido antes. Doi a tranquiliza, dizendo que já superou isso. Do nada, Chifuyu faz uma jogada imprudente contra Akira, o que imediatamente inicia o caos. Akira reage e joga Chifuyu na piscina sem hesitar. O problema é que Chifuyu não sabe nadar, então um salva-vidas pula e atira antes que as coisas piorem. Logo após essa confusão, a instrutora anuncia que Natsu registrou o tempo mais rápido no geral. Ela sorri e acena para Doi, o que não passa despercebido. Akira percebe, fica visivelmente irritada e sai furiosa. Mais tarde naquela noite, Yuzu liga para Doi para dizer que não poderá vê-lo naquela noite. Sem nada planejado, Doi decide ir para a cama mais cedo, mas assim que ele está se acomodando, há uma batida na porta. É Natsu. Karen explica que o ar-condicionado de Natsu está quebrado, então ela ficará com Doi pela noite. É aí que tudo finalmente se encaixa para ele. Doi percebe que a competição de natação não era apenas sobre se gabar, era sobre ganhar tempo com ele. Karen então casualmente confirma, revelando que haverá jogos semanais. E a garota que vencer poderá ficar com Doi por uma semana inteira. Eu não sei, pessoal, o que acontece depois, mas eu quero viver esse sonho. Me digam nos comentários o que vocês querem, pessoal. Na manhã seguinte, Doi segue sua rotina como se nada tivesse acontecido e se prepara para a escola. É quando ele percebe que Natsu ainda não trocou de roupa. Ela explica casualmente que em casa sempre teve empregadas para ajudá-la, então se vestir sozinha não é algo a que esteja acostumada. Doi hesita, mas concorda em ajudar. O tempo todo ele se esforça para manter os olhos fechados, lembrando-se de que seu coração já pertence a Yuzu. Ainda assim, ele acidentalmente nota uma cicatriz nas costas de Natsu, e isso fica em sua mente. Mais tarde, ele comenta com Karen, que entra na onda da desculpa de Natsu sobre ter empregados. Karen então provoca Doi, insinuando que ele deveria fazer mais do que apenas ajudá-la a se vestir. Esse comentário o pega tão de surpresa que ele derrama água nas roupas dela. Karen sai para se trocar e Shenka ocupa o lugar dela. Quando Doi pergunta a Shenka sobre a situação de Natsu, ela confirma a mesma história. Depois disso, Doi liga para Yuzu e pergunta se eles podem passar um tempo especial juntos naquela noite. Yuzu gentilmente recusa, dizendo que não é um bom momento para ela. Ela o encoraja a passar um tempo se aproximando das outras garotas, e então desliga. Mesmo assim, Doi decide que Yuzu ainda é a única que ele realmente quer. Naquela noite, enquanto Doi está prestes a adormecer, Natsu admite que odeia ficar sozinha à noite e sempre precisa de alguém por perto. Doi cede e a deixa compartilhar a cama. Enquanto conversam, ela menciona a cicatriz nas costas e percebe que Doi nunca a mencionou, o que a faz vê-lo como alguém genuinamente gentil. Ela então se abre, explicando que uma vez estava prometida para casar com um homem muito mais velho que ela, mas ele morreu por causa do vírus. Ela diz que o surto a salvou de uma vida que não queria e a levou até Doi. Finalmente, ela confessa que gosta dele desde o momento em que se conheceram. Envolvido em tudo, Doi acaba beijando-a, e por aquela noite ele se permite focar em Natsu em vez de Yuzu. Pela manhã, ambos estão completamente exaustos. Enquanto isso, a vida de Rito se transformou em uma transmissão completa para o país inteiro. Quando ele pergunta a Bira se as pessoas estão assistindo, ela diz que quase todos estão sintonizados.
Rito pergunta brincando se houve algum sinal de um herói, apenas para descobrir que sua irmã, sem noção, estava vivendo em um campo de refugiados. Mira se preocupa que ela possa estar em perigo se as pessoas souberem quem ela é. Então Rito pede a Mira para cuidar dela. Mais tarde, Rito esbarra em Home, que diz animadamente que está prestes a se tornar pai, embora ninguém saiba o sexo do bebê ainda. De volta aos dormitórios, Doi acorda ao lado de Natsu. Ela pede ajuda para pegar um pouco de água, e quando Doi toma um gole primeiro, o momento se torna íntimo. Natsu admite que nunca quer sair do quarto dele. Depois disso, Doi vai ver Yuzu durante a aula de piano e conta a ela sobre o que aconteceu com Natsu. Yuzu diz que está tudo bem, explicando que eles já haviam concordado em não limitá-lo. Quando Doi pergunta o que ela quer dizer, Yuzu de repente fica emocionada e sai correndo. Mais tarde, Doi leva Karen ao telhado para conversar sobre o mundo lá fora. Ele diz a ela que acredita na história de que a maioria dos homens morreu, mas também sente que essa escola existe para estudá-lo e manter seu humor estável para que possam descobrir por que ele é imune. Ele suspeita que as garotas estão sendo usadas como parte desse plano, e isso o deixa desconfortável. Ele concorda em cooperar apenas se Yuzu e Natsu forem mantidas fora. Ela o interrompe e o leva para a aula. Lá, ela admite que ele está certo sobre quase tudo, exceto uma coisa. Ela explica que as garotas estão lá por escolha própria. Ela diz a ele que sua imunidade precisa ser transmitida ou a humanidade não sobreviverá. As garotas se voluntariaram para ficar com ele para que o mundo possa se recuperar. Ao terminar, ela pede às garotas para serem honestas, e elas abertamente imploram para que Doi as escolha. Ao mesmo tempo, as pessoas no topo se reúnem para revisar o caso de Doi e basicamente comemoram, dizendo que toda a estrutura da escola fez exatamente o que eles queriam. Então eles mencionam Heido. Como ele ainda não dorme com ninguém, eles decidem que Mira não pode mais ser sua acompanhante pessoal, e a removem dessa função. Heido, enquanto isso, continua se esforçando no laboratório tentando fazer uma vacina, mas nenhum de seus testes está dando resultados. Quando ele sai da área do laboratório, ele esbarra em uma ruiva com um visual selvagem que está andando com suas anotações e sem prestar atenção. Ela esbarra nele, percebe que ele é um homem, entra em pânico e sai correndo de pura vergonha. De mais longe, uma mulher desconhecida observa tudo em silêncio. Não muito depois, algumas garotas pedem um autógrafo a Rado. Antes que ele possa reagir, a mesma mulher misteriosa intervém e o chama de nojento, acusando-o de perseguir todas as mulheres na instalação. A mente de Rado gira por um segundo, mas ele volta à realidade quando Mira o contata. Quando ele a encontra, Mira está com as chefes da United Women. Elas apresentam suas novas acompanhantes, Ria e Maria. Elas explicam que Rado agora é famoso mundialmente, então ele precisa de mais funcionários ao seu redor. Maria é apresentada como uma cientista capaz que apoiará seu trabalho em uma cura. Ria é descrita como alguém habilidosa em assuntos globais, e ela ajudará Reito a entender o mundo exterior, basicamente assumindo as antigas funções de Mira. Após as apresentações, Mira se vira para sair. Reito imediatamente discute com os executivos, exigindo saber por que estão a substituindo. A resposta deles é fria e perturbadora. Eles sugerem que se ele está tão apegado a ela, deveria simplesmente ficar com ela, porque estão rebaixando o papel dela para algo muito menor agora. Assim que os oficiais se afastam, Ria culpa Rado por forçar a saída de Mira, dizendo o que aconteceu porque ele se recusa a cooperar. Ela o avisa que se ele continuar resistindo, eles apertarão as regras e limitarão o que ele pode fazer dentro da instalação. Mais tarde, Ria conversa com Mira e diz para ela não se preocupar com Raido, insultando-o como se fosse um perdedor que odeia mulheres. Mira corta o assunto dizendo que Reido é na verdade o oposto disso e então sai sem ficar por perto. Depois Reido pega um trem em direção a King City. Maria explica que eles estão indo para lá para encontrar o principal pesquisador que estuda o vírus. No segundo em que Reido ouve isso, ele se levanta rápido demais e acidentalmente derrama sua bebida em Maria, então ela corre para o banheiro para se limpar. Perto dali, Akane sugere que Mira vá sentar com Reido, mas Mira recusa, lembrando-a de que não é mais sua acompanhante. Enquanto Maria cuida de suas roupas molhadas, Reito espera do lado de fora e se desculpa por causar problemas. Maria diz que está tudo bem, embora admita que estar perto de homens ainda a deixa tensa. Rado sugere que eles vão passo a passo para que ela possa se sentir confortável perto dele. Então ele pergunta o que ela sabe sobre como o vírus começou. Maria se aprofunda em diferentes possibilidades e explica várias maneiras como ele poderia ter aparecido. Rado então faz a grande pergunta. Ela acha que poderia ter sido criado por pessoas? Essa ideia atinge Maria tão forte que ela abre a porta sem pensar, fazendo Rado tropeçar. Logo depois, ela diz que eles podem testar essa teoria em Kemen City, porque foi lá que os primeiros pacientes conhecidos apareceram. Não muito depois de se instalarem no hotel, Rhea imediatamente começa a impor regras e a agir de forma excessivamente séria. Akane intervém e a lembra de que o trabalho delas é ajudar Rei a se sentir confortável, não encurralada. Reito se recusa a relaxar de jeito nenhum, o que irrita Akane o suficiente para que ela a bata com um travesseiro.
Isso só deixa Reito ainda mais irritado, e o clima instantaneamente fica estranho. Mais tarde, Reito vai se banhar na fonte termal para clarear a cabeça, mas todas as suas acompanhantes o seguem. A situação o deixa desconfortável, então ele tenta fazer uma saída rápida. Antes que ele possa sair, elas dizem a ele que, se ele for ficar, deveria pelo menos ajudar a lavar as costas delas. Sentindo-se encurralado, Rado concorda. Ele começa com Sui, depois ajuda Maria, meio sem jeito. Depois disso, Mira se senta e Reito comenta nervosamente como os ombros dela parecem tensos. Akane sugere que Reia também deveria se juntar, mas Reia recusa categoricamente, dizendo que não permitirá que um homem a toque sob nenhuma circunstância. Akane então toma o lugar de Mira e intencionalmente provoca Rado, guiando lentamente as mãos dele para lugares que o fazem entrar em pânico. No momento em que ele acidentalmente cruza uma linha, Rado perde completamente a compostura e sai correndo da fonte termal. No dia seguinte, eles encontram a viúva do homem que se tornou a primeira vítima do vírus. Ela se recusa a ajudá-los, dizendo que seu marido nunca recebeu um funeral adequado por causa das ações deles. Maria explica calmamente que uma autópsia era inevitável se quisessem evitar que o vírus se espalhasse ainda mais. Mesmo assim, a mulher se recusa a compartilhar qualquer informação e os manda embora. Depois que eles se vão, ela secretamente contata Elisa, dizendo a ela que Rado está por perto e que ela deveria ir encontrá-lo. No dia seguinte, Rado visita a mulher novamente, mas em vez de cooperar, ela diz a ele sem rodeios para parar de pensar demais e focar em repovoar a humanidade. Quando Ria menciona que Reito ainda não esteve com ninguém desde que acordou, a mulher manda todos os outros saírem da sala. Ela pergunta a Reito por que ele não está aproveitando o que está à sua frente. Reito admite que está apaixonado por alguém e quer que qualquer relacionamento realmente importe. Ele acrescenta que ainda quer salvar a humanidade, e é por isso que está determinado a encontrar uma cura em vez de desistir. Ao ouvir isso, a mulher sorri, claramente satisfeita, e encerra a reunião. Naquela noite, Reido se esgueira para a fonte termal sem permissão enquanto Sweep fica de vigia. De repente, vários estudantes aparecem, forçando Reido a se esconder dentro da sala de vapor. Lá dentro, ele esbarra direto em uma garota loira alta. Quando ele tenta sair, ela ameaça expô-lo se ele o fizer. Sem escolha, Reido fica. Ela sugere um desafio: se ele conseguir resistir mais tempo que ela na sala cheia de vapor, ela o deixará ir. Conforme o calor aumenta, ela casualmente se apresenta como Chloe, uma estudante americana obcecada pela cultura japonesa. Chloe diz a Raito para dar a ela um gostinho de sua vibe japonesa, mas ele rapidamente recusa e tenta manter as coisas respeitosas. Um pouco depois, a sala de vapor se transforma em um forno, e Chloe de repente desmaia como se não aguentasse o calor. Raito a carrega para a área de lavagem, e assim que ela acorda, ela exige que ele a ajude a beber água de uma forma que é muito íntima para o conforto. Reito recusa, mas ela ameaça gritar e fazer um escândalo, então ele cede e se inclina de qualquer forma. No pior momento possível, Suei, Karen e Ria entram. Elas veem o ângulo, instantaneamente assumem a coisa errada e saem sem deixá-lo explicar. No segundo em que elas se vão, Chloe se levanta como se nada tivesse acontecido e deixa seu casaco escorregar, deixando óbvio que ela estava atuando o tempo todo apenas para provocá-lo e ver como ele reagiria. Na manhã seguinte, a senhora idosa diz a Rado para ir à padaria próxima e trazer um doce para ela. Enquanto Rado sai com Reia, ela chama Mira para seu quarto, para que possam conversar em particular. Ela pede a Mira sua opinião honesta sobre Rado. Mira admite que Rado pode parecer teimoso por recusar a todos, apenas porque ama uma garota, mas ela também aponta que a maioria dos homens teria cedido imediatamente na situação dele. Rado, mantendo a linha enquanto o mundo inteiro o pressiona, o faz se destacar de uma forma séria. Quando Rado retorna, a mulher pergunta se ele planeja ter filhos algum dia. Rado diz que não, a menos que seja com a única pessoa com quem ele realmente quer um futuro. Ele deixa claro que só quer uma família com aquela garota e mais ninguém. A mulher diz a ele para voltar amanhã porque ela ainda tem mais a discutir. Acontece que ela já havia falado com Elisa antes, basicamente avisando-a de que se ela não encontrasse Reito logo, poderia perdê-lo. Elisa respondeu que continuará focando em salvar o mundo, e não importa quem Reito acabe escolhendo, seus sentimentos não mudarão. Essa resposta faz a mulher perceber que Elisa e Reito pensam da mesma forma, então ela decide que finalmente contará a Reito sobre seu marido no dia seguinte. Mas naquela noite, alguém entra em seu quarto e a envenena, deixando-a em uma condição perigosa. Pouco antes de desmaiar, ela pede à enfermeira para entregar seu porta-retrato a Rado. Na manhã seguinte, ela caiu em coma. Rado pega o porta-retrato e promete devolvê-lo assim que ela acordar e se recuperar. Logo depois, Rado vai ao hospital abandonado, onde o primeiro paciente infectado foi originalmente levado, esperando que o lugar possa esconder algo importante. Lá dentro, Sui fica nervosa e começa a surtar porque o prédio parece assombrado.
Heido a acalma e diz para ela ficar perto. Quando não encontram nenhuma evidência útil, Heido conversa com Maria sobre como é estranho que casos tenham surgido em diferentes locais do mundo na mesma época. Enquanto isso, Ino está ocupado cercado por um novo grupo de garotas, incluindo a mais popular de seu antigo emprego de meio período. Como ele continua dando toda a sua atenção a ela, as outras duas começam a se sentir ignoradas. Para parar a discussão, ele tenta lidar com todos de uma vez. Mesmo com atenção ininterrupta todos os dias, Buno ainda se sente esgotado e desinteressado, como se a rotina nem parecesse mais divertida. De volta a King City, Raya está relaxando na fonte termal, quando Akane entra e diz que quer que as duas estejam em bons termos. Rhea fica irritada imediatamente e diz que simplesmente irá embora se isso virar bobagem. Então Akane abandona o tom amigável e diz sobre o que realmente veio falar. Ela revisou os dados médicos da idosa, e os números não batem. Akane está convencida de que não foi natural que alguém a envenenou. Raya inicialmente ignora e diz que reportará aos superiores imediatamente. Akane a impede rapidamente e pergunta o que Raya estava fazendo naquela noite. Raya afirma que estava enviando atualizações aos seus superiores sobre o progresso deles com Reito. Akane se vira para sair, mas Ria de repente pergunta por que ela está tão preocupada com Kihara, e essa pergunta pega Akane completamente de surpresa. No dia seguinte, Ria devolve o porta-retrato a Reito depois de examiná-lo cuidadosamente e diz que não encontrou nada em comum. Mas quando Reito tenta colocá-lo em sua bolsa, ele sente uma vibração e percebe que o porta-retrato reagiu ao anel de Elisa que ele está carregando. Logo depois, eles passam por uma escola onde a irmã mais nova de Maria estuda, então Reito sugere parar para que as irmãs possam se reencontrar. Acontece que esta é a mesma escola construída para Doi, e Karen já está lá, levando Yuzu embora, já que seu trabalho terminou. Enquanto isso, Ino está dirigindo pela cidade com Neneko, dizendo que quer escolher pessoalmente a próxima garota. Durante a viagem, ele nota uma garota fofa com Maria Chiquinhas e diz a Neneko para escolhê-la. Neneko hesita, no entanto, porque essa garota acaba sendo a irmã de Heido, Mahiru. Heido entra em um banheiro, tranca a porta e usa o porta-retrato para acessar um arquivo oculto conectado ao anel. O que aparece o deixa chocado. Explica que o vírus que mata homens foi fabricado dentro de um laboratório. Heido imediatamente se lembra do que Elisa lhe disse antes, e agora finalmente entende por que a idosa se recusou a entregar essa informação à United Women. A verdade o atinge tão forte que ele começa a duvidar de todos ao seu redor. Antes que ele possa processar, Sui grita que eles perderão o trem se ele continuar demorando tanto. Reito sai correndo, mas sua cabeça está girando. Ele honestamente não sabe mais em quem pode confiar. Em outro lugar, dentro de um apartamento, uma garota está jogando uma partida de WWE. A amiga não está afim e diz pra ela parar. A primeira garota continua insistindo até que Rhea de repente aparece e a derruba com um dispositivo de choque. A outra garota instantaneamente agarra Rhea e a beija. Então reclama que Rhea não aparece há um tempo. Rhea diz que é porque agora está designada para Reito. A garota assume que isso significa que Rhea está ocupada com outra pessoa, mas Rhea calmamente levanta o queixo dela e pede para ela cuidar de um pedido para ela. De volta com Rhea, ele fala com Maria e admite que não consegue criar uma cura sozinho, ele precisa de apoio real. Ele pergunta por que basicamente não há informações públicas online sobre o progresso da vacina. Maria solta a razão feia. Os diretores não permitem pesquisa adequada de vacinas. Em vez disso, eles continuam redirecionando recursos para o suprimento de alimentos e o controle da população. Ela acrescenta que a maioria das pesquisas avançadas está trancada na América, e ela não consegue acessá-las. Maria também não consegue entender por que eles não estão se esforçando mais agora que alguns homens saudáveis estão disponíveis. Enquanto conversam, Neneko chega com notícias urgentes. Ino está tentando se aproximar de Maharu. Como Maharu não quer isso, Neneko implora a Reito que confronte Ino diretamente e o impeça de continuar com isso. Mais tarde, Reito confronta Ino e manda ele se afastar. Ino implora por ao menos um encontro primeiro. Reito concorda em falar com Maharu, mas ele deixa uma coisa bem clara. Mahiru é quem decide tudo, nem ele nem Ino. Ao mesmo tempo, Neneko e Ria participam de uma reunião com Kihara e os outros diretores. Eles discutem um recente tumulto entre grupos e as medidas para acalmar a população. Ria sugere usar a popularidade de Raido, fazendo-o distribuir rações, acreditando que as pessoas se acalmarão ao vê-lo. Pouco depois, Raido está no chuveiro quando Akane e Maria entram, pegando-o totalmente de surpresa. Maria explica que escolheram este local por ser o único onde podem conversar sem serem monitoradas. Akane então pressiona Reito sobre os detalhes do vírus que ele tem escondido. Ela o alerta que muitos virologistas desapareceram ao longo dos anos, e se ele continuar investigando, ele pode ser o próximo a desaparecer. Então, ela revela um grande segredo. Kihara é sua mãe. Antes que Akane possa explicar mais, Ria entra para discutir o plano de rações. Akane rapidamente encerra a conversa e diz a Raido que ir às áreas de refugiados lhe dará a chance de descobrir o que realmente está acontecendo lá fora.
Em outro lugar, Ria tenta se aproximar de Mira, dizendo que tem sentimentos por ela há anos, mas Mira se recusa a aceitar e vai embora. No dia seguinte, Reito encontra Akira em um prédio abandonado que está sendo usado como uma base secreta e bem protegida. Akira o avisa para não confiar nos diretores e nem em Rei. Mais tarde, Raido distribui rações aos refugiados. As pessoas fazem fila, animadas só para vê-lo, mas algumas mulheres lá atrás não se enganam e chamam isso de uma jogada encenada pela organização para tentar acalmar a todos e silenciá-los. Ao mesmo tempo, um atirador está posicionado dentro de um prédio distante, preparado para eliminar Raido. Antes que o tiro possa acontecer, o assassino é neutralizado pela irmã de Ria, que imediatamente reporta a Ria que a ameaça foi completamente neutralizada. Neneko também colocou pessoas extras por perto para ficar de olho nos arredores. Quando ela pergunta a Ria por que está se esforçando tanto para proteger um homem, Ria responde honestamente que não quer que Mira se machuque. Em outro lugar, Reito tenta ajudar arranjando um encontro entre Ino e Mahiru, esperando que as coisas pudessem dar certo. Rapidamente tudo desmorona quando Mahiru acha Ino insuportável e vai embora sem hesitar. Frustrado e envergonhado, Ino tenta se distrair depois, mas a rejeição continua o consumindo. Mais tarde, Rina fala com ele em particular e pergunta se ele realmente tem sentimentos verdadeiros por Mahiru. Ele ignora e evita a pergunta, escolhendo não pensar nisso. Mais tarde, Raido vai para uma base escondida localizada perto do distrito de refugiados. Lá, ele descobre que Maria invadiu secretamente uma rede de dados subterrânea que está conectada diretamente à organização. Ela explica que aprendeu essas habilidades com uma amiga próxima, que agora está no exterior e que agora está completamente incomunicável. De repente, Akane entra furiosa usando uma máscara de zumbi falsa, assustando a todos. Com a investigação, enquanto Maria aprofunda, ela descobre informações perturbadoras. Sua amiga hacker está hospitalizada, assim como vários outros cientistas que ela conhecia. O que é pior, o hospital listado para todos eles não existe de fato. Isso significa que eles não foram tratados, eles desapareceram. Isso faz Reito se perguntar se aquele local misterioso é onde o vírus foi de fato desenvolvido e criado. Naquela noite, Doi fica acordado ao lado de Natsu, incapaz de parar de pensar em como toda a escola parece ter sido projetada em torno dele. Natsu menciona que é sua última noite no quarto dele, e tenta confortá-lo, mas Doi se afasta gentilmente e admite que não está com a cabeça no lugar. Querendo um pouco de ar, ele sai do prédio, mas Karen o para imediatamente e o lembra que ele não tem permissão para sair. Quando Doi pergunta se ele está preso ali para sempre, Karen diz que ele estará livre assim que se formar e o arrasta de volta para dentro. No dia seguinte, Karen anuncia um sorteio para escolher aleatoriamente quem passará um tempo com Doi. Enquanto os nomes são sorteados, Doi se sente inquieto e desconfortável, percebendo que está sendo tratado mais como um prêmio do que como uma pessoa. Yanagi acaba ganhando, mas Doi se sente ainda pior, ela o lembra demais de alguém do seu passado. Mais tarde, Yanagi o encurrala e o deixa extremamente desconfortável, fazendo Doi entrar em pânico e sair correndo dali. Ele se esconde na sala dos professores, lembrando como costumava fugir para lá quando a escola se tornava insuportável. É quando Shunka entra e se senta casualmente perto dele, encorajando-o a conversar. Ela nota marcas em seus braços e pergunta o que aconteceu. Doi admite que sofria muito bullying, e só de pensar nisso seus olhos se enchem de lágrimas. Quando ele tenta mudar de assunto, Shunka mostra-lhe discretamente marcas semelhantes e explica que passou pela mesma coisa. Embora ela esteja melhor agora, as memórias ainda doem. Doi percebe que este quarto também é o esconderijo dela, e que eles se entendem mais do que ele esperava. O silêncio compartilhado se transforma em conforto, e eles trocam um beijo breve e emocionante, nada mais. Oprimido, Doi finalmente sai, apenas para encontrar Akira lá fora. Ela pergunta como as coisas estão indo, e Doi admite que é exaustivo, estar cercado por pessoas que ele mal conhece e não se sente à vontade. Akira pede desculpas novamente por tê-lo atingido durante o vôlei mais cedo, preocupada que possa ter causado danos duradouros. Doi brinca dizendo que sua cabeça ainda dói, e Akira entra em pânico, oferecendo ajuda de todas as formas que puder. Ele rapidamente percebe que está sobrecarregado e foge, sabendo que não está preparado para tudo o que está sendo jogado em cima dele. No dia seguinte, Doi encontra Akira na academia e pede desculpas por como ele se comportou daquela maneira. Akira diz que ele pode compensá-la ajudando a organizar alguns equipamentos de treino. Assim que estão dentro do depósito, as coisas de repente ficam tensas. Akira admite que tem guardado muitas emoções e finalmente explode, sobrecarregando Doi com toda a força de seus sentimentos. Ele congela e não sabe como responder, enquanto Natsu, do lado de fora, ouve tudo e se afasta em silêncio. Quando termina, Akira continua pedindo desculpas repetidamente, mas Doi está completamente em silêncio, preso em sua própria mente e sem saber o que sentir. Naquela noite, ele até pede a Karen para mudar Yanagi para outro quarto, para que ele possa finalmente dormir sozinho sem ninguém o incomodando. Na manhã seguinte, Doi é informado de que, a partir de agora, ele será emparelhado com uma garota diferente todos os dias.
Como o tempo de Yanagi foi interrompido antes, ela é designada primeiro. Karen também diz que Doi tem que dar uma recompensa à sua parceira designada, o que o envergonha. Quando Yanagi se aproxima, Doi entra em pânico após a interação e acaba machucando a mão ao tropeçar em uma mesa. Karen o leva imediatamente para a enfermaria, onde lhe dizem para se deitar para que possam examiná-lo adequadamente. Antes que ele possa protestar, Karen anuncia que Natsu, Shunka e Akira ficarão com ele até que ele esteja totalmente recuperado. Mesmo quando Doi insiste que está bem, ela o ignora e os tranca todos no mesmo quarto. As garotas o mimam sem parar, tentando demais ajudar, enquanto Karen observa tudo de um monitor de segurança. Ela então se vira para Xiong, uma das ex-colegas de Doi, e diz que é hora de avançar para o próximo passo do plano. No dia seguinte, na aula de ciências, Chifuyu tenta secretamente entregar a Doi algo que ela fez, esperando que isso mude o que ele sente por ela. Doi a pega imediatamente. Para disfarçar, ela muda de assunto e pergunta sobre a mão machucada dele, então casualmente sugere ficar no quarto dele naquela noite. Doi ri, dizendo que consegue perceber o que as pessoas geralmente gostam nele. Quando Chifuyu diz que é o rosto dele, Doi ri novamente e, brincando, diz a ela que ela não é o tipo dele. Completamente irritada, Chifuyu sai furiosa, prometendo que um dia o fará notá-la de qualquer jeito. Naquela noite, Karen solta uma bomba. Yuzu foi transferida para outra escola por motivos familiares. Ouvir isso leva Doi ao limite. Ele explode, encurrala Karen e exige que ela traga Yuzu de volta. Karen cede e promete que resolverá isso na manhã seguinte. Mesmo assim, no fundo, Doi sabe que provavelmente nunca mais verá Yuzu, e essa percepção finalmente o destrói. No dia seguinte, quando uma nova parceira é designada, Doi age como se não se importasse mais. Naquela noite, ele admite a si mesmo que o ambiente da escola bagunçou completamente sua cabeça. Tudo muda quando uma nova aluna transferida entra na sala, Xion. No momento em que Doi a vê, seu peito aperta. Ele instantaneamente se lembra dela do passado, a garota popular que todos admiravam. Ele se lembra de um dia em que estava sendo espancado no telhado da escola. Xion apareceu com suas amigas, o notou por um segundo, depois sentou-se rindo e conversando enquanto ele era ignorado e deixado sofrendo. Essa memória o atinge mais forte do que qualquer outra coisa, até agora. No presente, Doi se encontra de volta no mesmo telhado, onde tudo um dia deu errado. Desta vez, Xion aparece e tenta iniciar uma conversa casual, agindo como se nada tivesse acontecido. Doi não responde, ele não tem mais nada a dizer a ela. De repente, ela agarra a mão dele e desesperadamente pede ajuda. Doi se afasta imediatamente, recusando, após lembrar como ela o ignorou quando ele mais precisou de ajuda. Mais tarde, Xion tenta se dar bem com Natsu e Shunka, mas ambas a rejeitam sem hesitação. Akira intervém e diz a Xion a verdade sem rodeios. Todos aqui são tanto competição quanto aliados temporários, e só isso. E como Xion é nova, ninguém se sente obrigado a se importar com a situação dela. Depois disso, Doi nota Xion sentada sozinha na aula e pergunta a Karen por que ela está ali, especialmente porque é mais velha que o resto dos alunos. Karen explica que Xion um dia sonhou em se tornar uma idol, mas esse sonho desmoronou quando o vírus mudou o mundo. Agora ela mal consegue se manter. Karen acrescenta que se Doi lhe desse mais do que apenas conselhos, um apoio real, os superiores poderiam notá-la e reviver sua carreira. Doi rebate, dizendo que Xion não gosta dele de verdade e está apenas buscando uma oportunidade. Karen responde calmamente que se Xion realmente quiser, ela provará. Ela então diz a Xion que ela deve frequentar as aulas sem tratamento especial, e se ela conseguir, Doi a ajudará depois. No dia seguinte, Xion cumpre e suporta a tensão e a pressão. No final do dia, Doi reconhece o esforço dela e a manda encontrá-lo no telhado depois da escola. Lá, ele concorda em falar com a organização sobre ajudá-la a se tornar uma idol, mas apenas se ela for honesta sobre suas intenções. Xion concorda sem hesitação. Doi então impõe uma condição dura. Ela deve enfrentar o desconforto e o julgamento da mesma forma que ele fez, cercada por testemunhas que não farão nada para ajudá-la. Xion hesita, claramente abalada, mas quando Doi a lembra do sonho que ela se recusa a desistir, ela aceita. Naquela noite, Karen diz a Doi que se ele for seguir em frente, não deve mais se conter emocionalmente de forma alguma. Ela diz que ninguém o julgará e que o sistema apoiará o que ele exigir. Doi então pede a Karen para trazer alguém específico do seu passado. Enquanto isso, Reito e os outros concluem que os amigos cientistas desaparecidos de Maria provavelmente estão sendo mantidos no mesmo hospital secreto onde o vírus se originou. Alguns dias depois, Doi está ajudando a enfermeira da escola com medições de rotina. E finalmente ele percebe. Este ambiente foi projetado para tirar seu controle e transformá-lo em um mero objeto sem vontade própria.
Essa percepção o enoja. Naquela noite, Karen o informa que a pessoa que ele pediu chegou. É Erika, a ex-namorada do seu agressor e alguém que teve um papel importante no seu sofrimento. No momento em que Erika vê Doi, sua raiva explode, mas Karen a cala instantaneamente, lembrando-a de que ela não tem poder aqui. Uma vez sozinhos, Doi diz a Erika que não tem intenção de dar a ela nada do que ela quer. Em vez disso, ele a força a confrontar o mal que ela lhe causou, fazendo-a reconhecer isso cara a cara, enquanto ele finalmente ri, não por crueldade, mas porque pela primeira vez ele não é mais o impotente de antes. Naquela noite, a diretora Kihara parabeniza Karen, dizendo que ela remodelou com sucesso um garoto antes ingênuo em alguém completamente diferente. Quando Karen pergunta sobre Yuzu, Kihara responde que ela está segura, esperando um filho e passando bem. Ela então diz a Karen para continuar enviando atualizações sobre casos semelhantes. Karen rebate, dizendo que precisam de instalações de pesquisa adequadas mais perto da escola. Kihara rejeita a ideia, explicando que expandir laboratórios localmente seria algo muito perigoso. A Mulheres Unidas já enviou inspetores ao Japão, e ela suspeita que eles descobriram que há mais homens ativos além de Reito. Karen insinua que o vazamento pode ser interno, apontando sutilmente os laços passados da diretora Hope com a sede. No dia seguinte, Karen pressiona as garotas para serem mais agressivas com Doi. Quando uma nova parceira é designada, a garota imediatamente o sobrecarrega com atenção, seguindo as instruções de Karen. Mais tarde na aula de natação, Natsu tenta se destacar em um novo maiô, enquanto outras garotas, incluindo uma novata chamada Koyu, competem na piscina. Enquanto o caos se desenrola, Natsu e Akira puxam Doi para a água para que não sejam interrompidos. Quando todos os outros saem, Doi fica irritado em vez de animado, as garotas brincam que merecem consequências, e naquele momento Doi percebe que resistir ao sistema parece totalmente sem sentido. A partir de então, ele para de resistir e deixa o ambiente moldá-lo. Com o tempo, Doi começa a agir sem restrições, escolhendo garotas abertamente e sem hesitação. Um dia, ele seleciona uma colega de classe e a leva para seu quarto, onde ela nota Erika contida por perto. Doi confronta Erika sobre o passado dela, perguntando o que aconteceu com o homem que ela uma vez escolheu em vez dele. Ela explode, acusando-o de estar preso a um ressentimento antigo, mas Doi a lembra que enquanto anos se passaram para ela, ele perdeu esse tempo em sono criogênico. A discussão deixa Erika abalada e em silêncio. Mais tarde naquela noite, Doi verifica Erika quando a ouve lutando. Ciente de seu histórico e condição, ele lhe dá a medicação de que ela precisa, observando atentamente enquanto ela se estabiliza. Em outro lugar, Raido e seu grupo viajam de trem em direção ao hospital secreto que descobriram, esperando que ele finalmente revele a verdade por trás do vírus. Ao mesmo tempo, um agente do Departamento de Manutenção da Paz começa a se dirigir ao Japão após ser alertado por Chloe de que a filial japonesa pode estar escondendo vários homens sobreviventes. Oficiais debatem se o departamento está investigando um grupo terrorista ou algo maior. Eles rapidamente percebem que nenhum agente seria despachado por algo pequeno, o que está por vir é sério. De volta à escola, Doi é emparelhado com uma garota chamada Hikaru. Ele a cumprimenta audaciosamente, então pede para ela ir vê-lo mais tarde. Ela recusa educadamente, explicando que não está se sentindo bem. Naquela noite, Karen recebe uma ligação de Kihara, avisando-a de que um agente diferente da sede mundial chegará no dia seguinte. Em outro lugar, Hikaru está sentada lá fora brincando com um gato quando recebe uma ligação de Elisa, que pede desculpas por envolvê-la. É revelado que Hikaru foi colocada na escola disfarçada como parte de uma estratégia maior. Naquela noite, Doi passa um tempo com Natsu, que o leva ao banho das garotas, onde Shunka e Akira já estão presentes. Elas o provocam por tê-las excluído antes, e ele responde com atenção em vez disso. Depois, Yanagi entra furiosa, chateada por ter sido deixada de fora desta vez. Ao contrário de antes, Doi não hesita. Ele a puxa para perto imediatamente enquanto as outras observam, marcando o quão longe ele mudou. Nos dias seguintes, Doi continua sendo arrastado para situações ininterruptas pela escola, entre a biblioteca, a enfermaria e até as aulas. Ele mal consegue um momento para respirar. Ao mesmo tempo, Reito e os outros finalmente chegam ao hospital abandonado que estavam rastreando. Antes de começarem a procurar, Akane casualmente pergunta a Reito o que ele sente por Mira, já sabendo que ela tem sentimentos por ele. Reito imediatamente fica vermelho, o que a faz provocá-lo impiedosamente. Quando Sui intervém para dizer a ela para se acalmar, Akane acidentalmente a assusta, fazendo Sui tropeçar em uma parede fraca. O impacto faz parte dela desabar, revelando um duto de ar aberto grande o suficiente para eles rastejarem. Enquanto isso, uma representante do Departamento de Manutenção da Paz chega ao Japão e é recebida pela diretora Kihara, que assume estar encontrando a agente Mansfield. A mulher a corrige rapidamente, explicando que ela é Pope, parceira de Mansfield, e que a própria Mansfield já está ativa em algum lugar crítico do país. De volta ao hospital, Raido e as garotas rastejam pelo duto e descobrem uma seção escondida sob o prédio.
Quando eles descem, de repente se deparam com a diretora Hope. Maria imediatamente exige saber se seus amigos desaparecidos estão sendo mantidos ali. Hope se recusa a responder e friamente ordena a execução deles. Antes que algo possa acontecer, soldados armados invadem a área e derrubam Hope e seus guardas. Liderando-os está Chloe, a mesma mulher que Raido conheceu antes. Ela se apresenta oficialmente como agente Mansfield da sede mundial, explicando que supervisiona as operações de manutenção da paz. Ela diz que tem monitorado Raido desde sua revelação pública e que suas ações a levaram diretamente a esta instalação secreta. De repente, uma explosão acontece em algum lugar do complexo. Mansfield ordena que todos evacuem imediatamente. Eles escapam bem a tempo, embarcando em um helicóptero momentos antes de todo o prédio explodir. Mesmo assim, Raido se sente frustrado. Ele estava dolorosamente perto de descobrir toda a verdade sobre o vírus. De volta à escola, as tensões aumentam enquanto as garotas discutem sobre Doi sem parar. Exausto, Doi encerra a discussão sugerindo que todos se acalmem em vez de brigar. Sua reação apenas mostra como ele está se tornando diferente de tudo ao seu redor. Naquela noite, Chloe pega Cheyenne tentando fugir do campus. Em vez de pará-la duramente, Chloe parece quase impressionada, notando o quanto Doi mudou. Ao mesmo tempo, o helicóptero de Chloe passa perto da escola, e ela conversa com Raido sobre o quão suspeita a filial japonesa se tornou. Em outro lugar, na sede do Japão, Pope começa a interrogar os diretores sobre as ações de Hope. Todos negam o envolvimento, mas Pope não se convence por um segundo. Ela pressiona ainda mais, perguntando a Kihara se há outros homens sobreviventes além de Raido. Percebendo que Pope sabe demais, Kihara ordena sua prisão. O plano desmorona instantaneamente. Pope vira os próprios guardas contra eles e revela que o diretor Ciuto tem trabalhado secretamente com ela o tempo todo. Com as evidências apresentadas, Pope prende os diretores restantes por criar e espalhar o vírus que elimina homens, junto com vários outros crimes graves. Enquanto viaja no helicóptero, Chloe explica o que realmente aconteceu. Ela diz que os diretores destruíram o laboratório para apagar as provas de que eles próprios criaram o vírus, e que nunca tiveram a intenção de realmente apoiar Raido. Chloe acrescenta que o mundo já estava instável, mas assim que as pessoas souberam que o único homem imune estava sendo controlado por uma organização, o crime global disparou quase da noite para o dia. Ela então mostra uma foto de Elisa, revelando que ela se aliou a um grupo de resistência armada que luta contra a autoridade das Mulheres Unidas. Ouvir isso abala completamente Raido. Ele se lembra de Elisa como alguém obcecada em salvar vidas, alguém que nunca se permitiu relaxar. A ideia de que ela agora é rotulada como terrorista parece irreal para ele. De volta à escola, Doi retorna ao seu quarto e nota que Erika parece fisicamente melhor do que antes. Sem dizer muito, ele lhe entrega um cobertor para que ela possa descansar. De repente, fortes explosões abalam a área fora do campus. Momentos depois, Chloe contata Raido com notícias urgentes. Os atacantes estavam mirando em Doi e ele quase foi levado. Doi então se vê mergulhando em um sonho vívido onde Yuzu aparece em um quarto escuro, conversando calmamente com ele. Antes que a coisa piorasse, ele acorda num pulo na cama do hospital, percebendo que era só um pesadelo. Karen entra correndo, aliviada por vê-lo acordado, e explica que ele mal escapou de uma tentativa de sequestro. Antes que Karen pudesse dizer mais, Natsu, Akira e Shanka invadem o quarto. Vendo Doi seguro, eles o abraçam forte, muito emocionados. Naquela noite, Karen leva Doi ao telhado da escola e mostra as barreiras elétricas recém-instaladas ao redor do campus. Ela explica que estão ali para garantir que ninguém mais consiga alcançá-lo. Karen pergunta por que Doi protegeu Erika instintivamente durante o caos. Doi diz que foi sem pensar, mas no fundo, ele admite que agora se importa com ela. Ele se desculpa, sabendo o quão valioso ele é neste mundo. Karen então faz uma revelação bombástica. Doi não é o último homem vivo. Existem outros 5 e 2 ainda estão em sono criogênico. Essa informação abala Doi, especialmente ao perceber que um deles pode ser alguém do seu passado. Karen sugere levá-lo a Tóquio, explicando que um representante da sede mundial já está lá, e pode em breve decidir o destino dele. Ela quer agir antes que isso aconteça. Quando Doi pergunta o que ela realmente quer, Karen responde honestamente. Ela quer se tornar a mulher mais poderosa viva. Ela também quer que Doi se torne o homem mais importante do mundo e o quer ao seu lado. Doi concorda. Quando ele pergunta por que ela nunca quis ser mãe, Karen diz que prefere ditar as regras do que apenas seguir o jogo. Os dois fazem um acordo silencioso, sem saber que estão sendo observados. Perto dali, Hikaru escuta tudo secretamente. Depois ela liga para Elisa e admite que falhou em garantir Doi. Elisa diz para ela recuar imediatamente. Quando Akira pergunta o que aconteceu, Hikaru revela que o grupo delas conseguiu sequestrar o número 4, que ainda estava em sono criogênico.
Em outro lugar, a diretora Shuto diz a Ria e Neneko que Ino e Heido devem ser levados para a sede para proteção. Pouco depois, Chloe confirma que o número 4 foi tirado do laboratório destruído, e que todo esse desastre poderia ter sido evitado se a filial do Japão tivesse sido honesta sobre os homens que escondia. Reito pergunta por que os grupos de resistência estão atacando os homens. Chloe acredita que é uma reação contra o controle rígido do Japão. Rei argumenta que não são ditadores, embora admita que a opinião pública não vê as coisas assim. Chloe então revela a verdade mais difícil. Elisa é uma das líderes por trás desses movimentos de resistência. Reito ainda tem dificuldade em aceitar isso. Chloe comenta sobre a recusa de Reito em ser usado, notando como ele é diferente de Ino, que foi forçado a arranjos indesejados. Hado fica chocado. Ele pensava que todas as mulheres estavam ali por escolha. Chloe promete que o protegerá desse sistema e sai da sala. Mais tarde, Chloe reporta aos seus superiores. Ela confirma que todos os homens conhecidos estão sob controle, exceto o número 4, e acrescenta que até Ino parou de cooperar depois de se apaixonar. Sua voz permanece calma durante a ligação, mas no momento em que termina, sua compostura se quebra, revelando que ela esconde muito mais do que aparenta. Mais tarde, Chloe invade o quarto de Ino e diz sem rodeios que ele está confinado ali por motivos de segurança. Ela deixa claro que ele não tem permissão para sair ou encontrar Rina sem a aprovação dela. Ino responde com raiva e frustração, dizendo que finalmente entende o que é ter liberdade zero, sentindo-se preso e controlado em cada movimento. Naquela mesma noite, Reito senta-se sozinho em seu quarto, sem conseguir parar de pensar por que Elisa se juntaria a um grupo de resistência. Seus pensamentos são interrompidos quando ele verifica o rastreador dela e percebe que ela está agora em algum lugar no Japão. Quase imediatamente depois, Akane entra em seu quarto e diz que precisam conversar em particular. Hado rapidamente impede isso e, em vez disso, liga a água corrente para mascarar suas vozes, garantindo que ninguém possa escutar. Akane lhe conta a verdade. Sua mãe e os outros diretores estão sendo julgados por criar o vírus que ataca os homens, mas algo não parece certo para ela. Ela explica que sua mãe dedicou a vida inteira para conter o surto, tanto que nem compareceu ao funeral do próprio filho. Akane desaba, dizendo que não consegue acreditar que alguém assim seria responsável pelo vírus. Vendo-a abalada, Reito começa a acreditar que ela pode estar certa e promete ajudar a marcar um encontro com a diretora Kihara. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, Maria os chama para a sala de estar. Uma transmissão ao vivo acaba de começar. Na tela está Elisa, dirigindo-se diretamente ao mundo. Ela diz que não é uma terrorista, mas parte de um movimento chamado Izanami, um grupo que luta contra o controle das mulheres unidas. Quando ela levanta a manga para mostrar uma tatuagem familiar, Reito imediatamente reconhece o pingente que ela usa e sabe que é realmente ela. Elisa então lança uma bomba. Ela apresenta Zen, o quarto homem sobrevivente, que estava escondido em sono criogênico na sede. Ela explica que Zen pode sobreviver neste mundo, assim como Raido, e que as Mulheres Unidas têm guardado segredos enormes. Ela continua revelando que seu grupo recuperou um satélite destruído de um ferro velho, um carregado com vestígios do vírus que elimina os homens. A empresa que construiu esse satélite agora é dirigida por alguém que está no topo das Mulheres Unidas. A partir daí, Elisa explica sua teoria. O vírus não era natural, ele foi criado para exterminar os homens completamente e construir um mundo governado apenas por mulheres. Ela acrescenta que a América já está pesquisando maneiras de continuar a humanidade sem homens. Por causa disso, ela exige que todos os homens ainda em sono criogênico sejam entregues a Izanami para que possam ser protegidos. Ao ouvir isso, Reito invade o escritório de Chloe, procurando por respostas. Chloe calmamente refuta todas as acusações, lembrando-o de que nenhum dos homens em sono criogênico morreu sob a vigilância delas. Enquanto ela começa a revelar mais sobre seus planos de longo prazo, Reito entra em pânico e sai correndo antes de ouvir demais. Assim que ele se vai, Chloe contata seus superiores e relata que tudo está prosseguindo conforme o planejado. Eles a alertam para ser extremamente cautelosa daqui pra frente, especialmente quando se trata de Reito. Ao mesmo tempo, Akane, com a ajuda de Sui, finalmente consegue contatar sua mãe. No entanto, Kihara a interrompe imediatamente, deixando claro que não pode compartilhar nenhuma informação sensível. Pouco depois, Akane encontra Reito e sugere algo arriscado, que eles deixem a instalação juntos para que ele possa finalmente confrontar Elisa cara a cara. Reito concorda e volta para seu quarto para pegar seus pertences. Antes que entrem, Sui sente que algo está errado e avisa que outra pessoa já está lá. Quando entram com cuidado, ficam chocados ao ver Karen junto com um homem que se apresenta como Doi, embora ele pareça completamente diferente. Karen explica que, antes de vir pra cá, ela colocou Doi em uma câmara avançada que alterou rapidamente sua aparência física. Em apenas algumas horas, ele saiu quase irreconhecível. Ela então o trouxe direto para o laboratório, onde Doi agora está cara a cara com Reido.
Heido pergunta onde Doi estava hospedado até agora. Doi responde que estava na cidade de Kim, mas teve que sair após um incidente terrorista. Karen então pergunta a Heido o que ele pensa de Chloe. Heido admite que não a conhece bem, apesar de ela ter salvado sua vida, ele ainda se sente inquieto. Já que todos os lados envolvidos parecem estar escondendo algo, Karen então diz a Maria que sua irmã mais nova também está aqui. Maria corre para a sala ao lado e se reencontra com Chifuyu. Akira, Shanka e Natsu já estão lá, aliviados e felizes em ver as irmãs juntas novamente. Natsu explica mais tarde que depois que a escola delas foi atacada, tudo mudou, especialmente quando souberam que havia outros homens além de Doi. Durante a conversa, Chifu pergunta diretamente a Maria sobre seu papel como acompanhante de Heido, pegando-a tão de surpresa que Maria quase deixa cair sua bebida. Em outro lugar, Doi conversa calmamente com Karen, comentando como Heido parece calmo e inteligente em comparação com Ino. Doi então pergunta sobre Yuzu. Karen diz a ele que Yuzu foi levada para um lugar seguro após o ataque e que nem mesmo as líderes das Mulheres Unidas sabem onde ela está. Depois que Karen sai, Doi não consegue afastar sua preocupação com Yuzu. Enquanto isso, Hado chama Mira ao seu quarto e diz que quer conversar em particular. Para evitar vigilância, ele liga o chuveiro para que suas vozes não possam ser ouvidas. Hado admite que tudo o que está acontecendo no mundo parece esmagador e pede a Mira para fugir com ele. Mira o desafia, perguntando por que ele confia nela tão facilmente. Reito responde honestamente. Ela esteve ao lado dele desde o momento em que ele acordou. Mira diz a ele que não pode segui-lo. Ela desaba, explicando que toda a sua vida foi moldada em torno de ser a acompanhante de Hado. Enquanto ela chora, Hado tenta confortá-la, e o momento se torna emocionante para ambos. Antes que algo mais pudesse acontecer, guardas invadem de repente. Agente Pope ordena que Hado vá com ela, revelando que Karen e Suei também foram detidas, e que Hado está sendo transferido para a América para sua segurança. Enquanto ela se move para escoltá-lo, Akane e Suei reaparecem de repente e desabilitam os guardas. Pope imediatamente revida, agarrando Mira e ameaçando a todos para que fiquem para trás. Nesse exato momento, ela é atordoada por trás. São Akane e Maria, que finalmente se cansaram do controle das Mulheres Unidas. Logo, o caos irrompe por todo o laboratório enquanto os guardas correm para localizar os fugitivos. Karen confronta Chloe, exigindo saber o que está acontecendo. Chloe minimiza, dizendo que é apenas um pequeno contratempo. Karen então explica que vieram para negociar. Depois de ouvir a proposta, Chloe admite que é tentadora. Karen insiste pedindo a Chloe que organize um encontro com os três magos, os verdadeiros líderes por trás das Mulheres Unidas. Chloe fica surpresa que Karen sequer saiba sobre eles, mas concorda em ajudar Sidoi a cooperar. Quando Karen pergunta se Chloe planeja assumir o controle do Japão, Chloe responde que estão ali para protegê-lo. Karen rebate que o Japão deveria ser liderado por um dos seus. Quando Chloe a convida a falar livremente, Karen declara sua verdadeira ambição. Ela pretende se tornar a próxima diretora de assuntos nacionais. Ao mesmo tempo, Heido é levado para um local seguro e escondido, onde finalmente vê Mahiro novamente depois do que pareceu uma eternidade. Enquanto estão lá, Heido descobre que Rei costumava trabalhar como elo comunitário e construiu confiança com as pessoas locais, tratando-as com gentileza. Por ter tantos aliados, esses mesmos moradores ajudaram a manter Mahiro protegida. A irmã de Chloe também está lá, e ela diz a Reito que já preparou uma rota de fuga para todos. Quando Reito diz ao grupo, eles ficarão parados até o pôr do sol. Heido agradece por tirá-los vivos, embora em seu coração. A pessoa com quem ele mais se preocupa ainda é Mira. Naquela noite, de volta à escola, Doi passa um tempo com Akira, mas Natsu e Shunka rapidamente se cansam de esperar e se intrometem. Doi pergunta se eles ainda sentem o mesmo por ele agora que sua aparência mudou, e eles deixam claro que sim. Depois que as coisas se acalmam, Doi encontra Karen lá fora e admite que pela primeira vez ele realmente se sente satisfeito. Karen o avisa que Chloe pode não apoiar mais a direção deles. Ela também lhe diz que Hado e seu grupo escaparam, o que significa que tudo do lado deles está prestes a ficar muito mais intenso. Em outro lugar, Ria guia o grupo para um navio antigo e explica o plano a partir dali. Ela diz que ela e Mira se separarão dos outros, e que tem alguém esperando para ajudá-las assim que atravessarem. Ela também promete que cuidará do irmão mais velho de Hado, que ainda está congelado. Depois que os outros embarcam, Hado tira um momento tranquilo para agradecer a Mira diretamente por tudo o que ela fez. Mira diz a ele que teve orgulho de estar ao lado dele. Hado de repente a abraça forte e promete que voltará por ela um dia. Mira tenta se controlar, mas acaba chorando mesmo assim. Assim que Reito embarca no navio, ele encontra Hikaru, que se apresenta como parte da Izunami. Ela diz a ele que estão indo para Taiwan e que ele finalmente encontrará Elisa, que esperou por este momento por muito tempo. Mais tarde, enquanto Reito está preso pensando em todo o caos, Maheru aparece, empurra um tablet em suas mãos e sai com raiva.
Reito fica confuso, imaginando o que fez para irritá-la. O tablet o conecta imediatamente a Ino. Ino parece aliviado que Reito tenha saído em segurança e admite que gostaria de ter escapado também. Ele explica que Neneko preparou o tablet para que pudessem se comunicar sem serem rastreados, e pede a Reito para mantê-lo atualizado sobre tudo. Depois que a ligação termina, Neneko olha para baixo e pergunta a Ino se ele realmente queria ir embora com Heido. Ino admite que não pode abandonar as pessoas ao seu redor. Enquanto isso, Rina está sendo escoltada por guardas quando Doi a nota e casualmente comenta que ela parece atraente. Esse único comentário acende um plano terrível na cabeça de Karen. Ao mesmo tempo, Poppy é duramente repreendida por seus superiores por não conseguir capturar Reito. Logo depois, ela ordena a prisão de Ria e Mira por conspirar contra as Mulheres Unidas. Ria assume instantaneamente total responsabilidade e insiste que Mira não teve nada a ver com isso. Mas Chloe já conhece os sentimentos de Ria por Mira e percebe que ela está tentando protegê-la, então ela ordena que ambas sejam presas de qualquer maneira. Com isso resolvido, Chloe avança para a próxima parte de seu plano, um que visa eliminar todos os homens restantes. Do outro lado, Karen leva Doi para uma sala onde várias mulheres são apresentadas a ele. Doi imediatamente nota Rina entre elas. Karen explica que Ino não tem mais permissão para tratamento especial, mas Doi recebeu permissão, o que significa que todas essas mulheres estão disponíveis para ele. Enquanto isso, Heido e seu grupo finalmente chegam a Taiwan. No segundo em que Heido vê Elisa pessoalmente, ele corre direto para ela e a abraça forte. Elisa desaba e diz a ele que esperou por todo esse tempo. Heido a lembra da promessa que fizeram quando eram crianças, que se tornariam médicos e salvariam pessoas. Elisa concorda e diz que o ajudará a encontrar uma cura e acabar com o vírus que extingue os homens para sempre. E por hoje é só, pessoal. Se quiserem assistir a próxima temporada, me digam nos comentários. Até lá, assistam ao próximo vídeo. E eu vejo vocês no próximo.